Bom, pessoal, então olha só, o cálculo de primitiva, né? Bom, cálculo de primitiva, pessoal, a determinação daquela função f maiúscula, né? Ela está relacionada aqui à determinação de integrais indefinidas. Então, olha só, vamos pensar aqui a integral de f de x dx, tá? Isso aqui chama pra gente de integral indefinida, tá? Indefinida. Indefinida. Por que é indefinida? Porque não temos aqui, olha, os limites inferior e superior de integração. Tá ok? Então, quando a gente não tiver nenhum número embaixo e em cima do símbolo da integral, a gente está falando de uma integral indefinida. Tá ok? E o cálculo dessa primitiva é a gente descobrir exatamente qual é a função f maiúscula de x, tá certo? Que ao ser derivada, ela vai ser exatamente igual à função integrando. Ou seja, a gente fala que essa f de x ela é uma primitiva ou antiderivada se a gente pegar esse resultado dessa função que a gente descobriu e fizermos a derivada dela, ela der para a gente o mesmo resultado ou a mesma função que se encontra ali dentro do símbolo da integral, né? Ou seja, a derivada da primitiva tem que ser igual à função integrando. Tá? Como assim? Olha só, vamos pensar em uma função, aqui, f de x, vamos pensar em uma função como sendo, sei lá, número 10, uma função constante, tá certo? Qual seria uma primitiva desse 10? Que ao ser derivado, ela vai apresentar exatamente igual ou exatamente o valor ou a função f de x. Bom, se é uma função constante, né, a gente pode pensar que uma primitiva que é derivada dá apenas um número, poderia ser aqui, por exemplo, 10x. Por que 10x? Olha só, se a gente pegar agora aqui a derivada de 10x, bom, o x na primeira potência, a gente sabe que a derivada dele vale 1, né? Se vale 1, 1 vezes 10, então nós temos que a derivada dessa função é exatamente a nossa f de x minúsculo. Está aqui dentro. Tá ok? Se nós tivermos aqui, olha, 10x, por exemplo, como sendo a f de x minúscula, se a gente tiver agora esse 10x, qual a derivada, qual é a função, né, que ao ser derivada vai dar o 10x? A gente pode pensar, por exemplo, na função 5x ao quadrado. Por que 5x ao quadrado? Olha só, qual é a derivada de x ao quadrado? Bom, o 2 vem lá para frente e subtrai 1 na potência. Fica 2x elevado a 1. Como a gente já tem o 5 que está multiplicando, então vai ficar 2 vezes 5, 10x. 10x é exatamente a nossa função f de x. Tá certo? Então, ou seja, sempre que a gente tiver que determinar a primitiva, né, uma regrinha aí que você pode adotar como contraprova do seu resultado, você tem a função a ser integrada, né? Você determinou. Para você saber se está tudo correto, tal, se o resultado é exatamente aquilo que você calculou, basta você derivar. A partir do momento que você derivar essa primitiva, você vai ter o resultado exatamente igual à função que você tem que integrar. Tá ok? Só que assim, essas funções, essa primitiva, elas não serão assim únicas, né? Porque aqui, por exemplo, nessa função, o f de x valendo 10, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 10x mais 30, por exemplo. Qual a derivada dessa função? Bom, a gente já viu que a derivada de 10x é 10. E a derivada de 30 é uma constante. A derivada da constante vale zero. Então temos aqui, novamente, que essa função 10x mais 30, que é a nossa primitiva, ao ser derivada é exatamente a função 10x. Desculpa, a função 10, né? Função constante. Se eu tiver 10x mais 1000, tá?
Mesmo processo, olha só. Derivada de 10x é 10, a derivada de 1000 é 0. Então temos que a nossa primitiva era exatamente igual à função ali dentro. O que isso quer dizer? Que essa função primitiva ela não será única. Ela pode representar para a gente várias funções que a gente chama de família de primitiva. Tá ok? E então, aí a gente pode escrever agora a nossa integral indefinida f de x dx, né? Lembrando que a integral indefinida não tem limite inferior e superior. Então a resolução dessa integral indefinida, ela vai ser uma primitiva, um f maiúsculo de x, que a gente vai somar um valor aqui, que na verdade a gente vai chamar de uma constante de integração, c. Tá? Então, para toda e qualquer integral indefinida, você determina a função que a gente chama de primitiva, né? E ao final do resultado dessa integral, dessa primitiva, você acrescenta essa constante de integração c, tá certo? Só para a integral indefinida, porque na integral definida a gente tem que substituir o valor superior menos o valor inferior e daí você tem um resultado numérico, tá ok?